estereótipos do Brasil. Por onde começar? São tantos. Tem o folclore, tem o futebol, tem o carnaval, mas entre tantas essas coisas, hoje a gente vai falar sobre a imagem da mulher brasileira no exterior e até mesmo no próprio Brasil. Tudo começa muito tempo atrás, quando o Brasil foi descoberto, ou melhor, invadido pelos europeus. Pedro Américo escreveu uma carta descrevendo como era o Brasil, e ele escreveu que nós éramos pessoas estranhas que andávamos peladas, e se referia aos nativos que não usavam roupa. E ele escreve isso como se fosse o maior absurdo do mundo, sendo que na verdade só era diferente da cultura dele. Bom, depois dele nós temos quadros como a primeira missa no Brasil, que refletem como a população nativa é selvagem, como eles se comportam como animais, tanto é que na foto, que vai estar aqui, a gente consegue ver que no entorno tem a população brasileira e eles se misturam com a floresta, se misturam com as árvores, como se eles fizessem parte disso. E ao meio está a figura salvadora, o padre que vai catequizar, cristianizar eles, como se fosse isso que eles precisassem. Depois, vindo bem mais pra frente, a gente tem a imagem de livros como o Cortiço, que tinha um alto teor determinista e naturalista, que colocava as mulheres como figuras negativas, figuras carnais que traziam aos homens, que faziam com que os homens tivessem que ficar com elas, que fazer sexo com elas, e que era tudo isso que elas pensavam, e elas eram mulatas, sensuais, essas coisas, e tipo, todo esse discurso, até mesmo o uso da palavra mulata estava errado, era pejorativo e até hoje é muito usado. Além disso, a gente tem estudiosos como o primeiro sociólogo brasileiro, Gilberto Freire, descrevendo que as nativas se agarravam às pernas dos portugueses, dos europeus, quando eles chegaram ao Brasil, para conseguir ficar com elas. De novo, essa ideia do carnal, da sexualização da mulher brasileira, algo que acontece há muito tempo e até hoje a gente tem. Mas tudo isso fica ainda maior, ainda mais explícito em 1932, quando a gente estava perto das guerras, da Segunda Guerra Mundial no caso, e os Estados Unidos começou a fazer a propaganda deles de um pan-americanismo, daquele slogan tão famoso, América para os americanos, que na verdade seria América para os norte-americanos, que era só uma forma de tirar a influência que a Europa exercia no Brasil, na América Latina em geral, e colocar em cima dos Estados Unidos, fazer com que os Estados Unidos tivesse total influência sobre essas regiões. E não é que ele conseguiu. Bom, mas o ponto é que com esse programa, toda essa propaganda, eles tentaram inserir figuras latinas nos Estados Unidos, e uma delas foi a famigerada Carmen Miranda. Eles escrevem que ela era sensual de um modo exuberante, que ela mexia seu quadris de modo encantador. E afinal, quem é Carmen Miranda? Ela era uma mulher que, na verdade, ao contrário do que muitos pensam, nem mesmo brasileira era. Ela nasceu em Portugal e aos 10 meses de idade veio para o Brasil e adotou o Brasil como se fosse o país dela. Conforme ela foi crescendo e melhorando seu canto, essas coisas, ela teve a oportunidade de ir para o exterior e ficar famosa, e virou uma grande estrela hollywoodiana. Há muita coisa controversa sobre ela, porque ao mesmo tempo que ela levou bastante até da cultura brasileira, não tinha nenhuma representatividade e destruiu a imagem das brasileiras, porque passou muito dessa ideia da sexualização. Isso tem graves
graves problemas que a gente vai discutir mais pra frente. Bom, ela era conhecida como a Brazilian Bullshell. Atualmente, isso é um termo muito pejorativo que significa mulher sexy. E se você receber um desses na rua, fica incomodada, porque não é legal. Nos seus trabalhos, ela adotou a imagem de uma baiana estereotipada, por isso que ela usava as frutas na cabeça, que fariam referência até mesmo a um cocar. Um cocar, gente. Usava aquelas roupas características das baianas, as saias grandes, falava nas músicas o que a baiana tinha, ou trazia filmes que ela fazia trocadilhos, tipo Você Está Vendo Meus Quadris, que é hips, que fazia referência a hipnotizar e essas coisas, e toda essa sexualização. De novo, quantas vezes eu falei essa palavra nesse vídeo até agora? Bom, passando um pouco pra frente, a gente tem vários filmes estereotipados e às vezes que são falsos. Por exemplo, Blame It on Real. Nesse filme, as praias do Brasil aparecem como se todas as mulheres fizessem topless, uma coisa que tipo nem é tão comum no Brasil. E eles traziam isso de novo com uma carga super sexualizada. Mais pra frente, a gente tem filmes como 007, que também traziam essa imagem de que o Brasil era o país do sexo, o país das mulheres gostosas, o país das mulheres sexys, das mulatas, do peito, do corpo, da bunda. E aí, o que aconteceu? O governo brasileiro viu que isso era uma ótima ideia para disseminar, para ganhar dinheiro. Gente, ganhar dinheiro. Então a Embratur começou a fazer várias propagandas, vendendo a imagem de que o Brasil era o país do sexo, que o Brasil era o país das mulheres bonitas, colocando isso como atração turística. Então a gente vai ver muitos cartões postais, revistas trazendo a imagem dessa mulher e vendendo a imagem dessa mulher. E você acha que parou por aí? Até hoje a gente continua do mesmo jeito. Se você vê, por exemplo, as propagandas de cerveja, eu assisti várias e realmente deu uma diminuída, sim. Mas até 2016, a quantidade de propagandas que, em vez de vender a cerveja, pareciam que vendiam o corpo da apresentadora, é impressionante, é super desrespeitoso. Gente, é claro, no Brasil o funk ficou muito popular e várias das músicas são super machistas, super sexistas e colocam essa imagem de novo da mulher sexual, da mulher sensual brasileira, e como se a única função dela fosse servir de objeto sexual para os homens. Bom, então, além da imagem do corpo brasileiro, tem a imagem de como ter o corpo brasileiro. Então, por exemplo, tem tipos de depilação no exterior que eles são chamados depilação brasileira. Ou, por exemplo, de vender os biquínis brasileiros, que são os biquínis super pequenos, promíscuos. Todos esses fatores trazem consequências gravíssimas para as mulheres, principalmente. Eu diria que o mais evidente de todos é essa hipersexualização. O fato de você ir pra fora e falar que é brasileira e as pessoas e os homens falarem tipo, eu amo brasileiras, nossa, você é brasileira, de começarem a encarar seu corpo, seu quadril de forma alguma, isso é aceitável. Aliás, isso é abuso, certo? Abuso psicológico não é legal, e não só fora do Brasil, mas no próprio Brasil. O Brasil está entre os 25 países com mais casos de estupro, feminicídio, machismo, enfim, toda essa cultura patriarcal enraizada no Brasil, porque isso vem de muito tempo e a gente ainda carrega essas coisas e a gente continua levando essas imagens. Além disso, tem um ponto essencial e muito importante, que foi o que eu tinha falado da Embratur e até hoje acontece, que é esse turismo sexual, que além de já ser ruim por si só,
o governo ainda ajuda e de novo isso se repete de vender a imagem da mulher brasileira para conseguir dinheiro. E além de tudo isso, a suspeita de que o Brasil tem um alto índice de pedofilia, porque estrangeiros vêm aqui à procura de meninas, jovens, menores de idade para fazer sexo, enfim. Isso é muito preocupante, isso é controlado por gangues, tem várias reportagens, já saíram na revista Exame, na Folha de São Paulo, mas a gente nem tem dados disso, de tão pouco que isso é falado como uma forma de problema. Realmente só vendem a imagem de que aqui é o país da promiscuidade. Ademais, temos áreas polêmicas, mas é bom ver que aos poucos as coisas estão melhorando. É um processo muito gradual, como eu já falei, isso vem de muito tempo, então não é do dia para a noite que a gente vai mudar. Mas muitos estados lançaram propagandas falando, por exemplo, que signos estrangeiros podem vir, só que as mulheres não estão disponíveis para eles. Então, isso são iniciativas muito boas e pertinentes que a gente está fazendo atualmente. Frente a tudo isso, é claro que as mulheres também não ficaram paradas. Rita Lee, por exemplo, lançou uma música que falava que nem toda brasileira é bunda, por exemplo, que ela era mais macho que muito homem. E é disso que a gente precisa de empoderamento, a gente precisa levantar a nossa voz, a gente precisa de mais iniciativas governamentais para acabar com esses problemas, tá mais do que na hora. Todo mundo tá cansado. Se você é mulher, você sabe como é difícil sair na rua e ter medo de vestir a roupa de que você quer, de atravessar a rua toda vez que você vê um homem. Todas essas atitudes a gente tem que fazer porque a gente tem medo. E além disso, ver que essa imagem se propaga para outros países e que isso não é culpa nossa, é um absurdo. E também é bom deixar claro que sim, o Brasil ele tem essa característica de ter um povo sim mais caloroso, mas isso não significa que você pode ir além dos limites ou não perguntar ou não ter o consenso de forma alguma. Isso é aceitável, já tá mais do que na hora de saber isso. É bom saber que essas figuras passadas como Carmen Miranda foram sim muito importantes, mas a gente tem sim que ver o que hoje é considerado errado, o que elas fizeram, mas talvez essa nem fosse a intenção. A gente não pode desvalorizar essas figuras de forma alguma, mas a gente tem que entender os problemas e tentar solucioná-los. Isso é um problema que vem há muito tempo. O Brasil é um país muito machista, as mulheres brasileiras são hipersexualizadas, não são consideradas como cientistas, não são conhecidas como as mulheres incríveis e batalhadoras que elas são. E a gente tem que começar a mudar isso, gente. Tá mais do que na hora de melhorar todo esse processo, de sumir com essa imagem. É importante ressaltar que isso de forma alguma é culpa da mulher. De forma alguma o problema acontece porque a mulher brasileira veste biquíni fio dental, ou porque a mulher brasileira usa shorts curto, ou porque a mulher brasileira é mais calorosa. Isso é inadmissível você agir sem o consenso de uma mulher, você ter seu corpo invadido, você ter sua imagem vendida como uma forma dos outros ganharem dinheiro em cima disso. Bom, gente, eu me exaltei um pouco, mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco do que eu quis passar a imagem. Espero que não tenha sido mal interpretada. Se eu falei alguma coisa errada, vamos conversar. Estamos sempre abertos para aprender e evoluir. É isso, um beijo. Tchau!